Olá a todos, meu nome é Juan, sou integrante do grupo 128, do qual os integrantes sou eu, Edwin Pereira, Eduardo de Oliveira, Ricardo da Rosa e Thiago Dias. E agora vou apresentar o nosso projeto do Tech Challenge da fase 2, um sistema de otimização de rotas médicas que usa algoritmo genético e inteligência artificial para organizar a entrega de medicamentos em uma rede hospitalar. A ideia central é simples de anunciar e difícil de resolver. Entregar os kits certos nos lugares certos, respeitando prioridade clínica, capacidade e autonomia de frota. Todo dia, um hospital central precisa distribuir kits de medicamentos e insumos para várias unidades. UTIs, pronto-socorro, home care, maternidades e assim por diante. Para padronizar, a gente adota uma unidade única. Um kit equivale a uma caixa fechada pela farmácia hospitalar. Toda demanda e toda capacidade são medidas em kits. O problema é que isso não é só achar o caminho mais curto. Existem restrições reais, cada entrega tem uma prioridade clínica. Um medicamento crítico de UTI não pode esperar. Cada veículo tem uma capacidade máxima de kits e uma autonomia em quilômetros. E todos os veículos saem e voltam de um único depósito. E tem um agravante: quando a frota não comporta toda a demanda do dia, alguém precisa decidir o que sai primeiro e o que fica para trás. Fazer isso manualmente gera rotas longas, atrasa entregas críticas e aumenta o custo. É exatamente esse o problema: um VRP com restrições que o nosso sistema resolve de forma automática. Nossa solução tem quatro peças que trabalham juntas. A primeira é o algoritmo genético, que resolve o problema de roteirização com múltiplos veículos, o VRP. A segunda é um LLM via Grok, que transforma os números da otimização e análise, relatórios e um chat, em linguagem natural para o gestor. A terceira é o guia do motorista, montado localmente, com a rota passo a passo para cada veículo. E a quarta é o painel operacional, com 7 abas, além de um simulado em tempo real em Pygame. Um ponto que diferencia o projeto: quando a frota não dá conta, o sistema prioriza os kits de maior prioridade e os que sobram permanecem no hospital e é reportado. Nada simplesmente é descartado. Nesta tela vocês veem o painel operacional que aparece ao final da execução. Este fluxo, de ponta a ponta, tudo começa na janela de configuração, onde definimos quantas entregas, quantos veículos, capacidade em kits e autonomia, e é possível importar os pedidos de um CSV. Em seguida, o sistema mostra um resumo dos pedidos e avalia a viabilidade da frota, avisando se a carga excede a capacidade total. Confirmando o cenário entre o algoritmo genético que roda a simulação em Pygame, à esquerda, o gráfico de fit convergindo. À direita, o mapa com as rotas evoluindo no tempo real. Quando o AG converge, aplicamos a priorização por capacidade. O excedente fica no hospital, depois calculamos as métricas e o comparativo com as heurísticas. Na sequência, uma única chamada grok gera três textos, né? Análise, o relatório diário e o relatório semanal. Os guias do motorista é montado localmente e tudo desemboca no painel com o chat. E um detalhe importante da robustez: se a API do Grok falhar, por exemplo, estourar a cota de tokens, o sistema não trava, ele gera os textos localmente e abre o painel normalmente. Vou detalhar o coração técnico agora do projeto, que como a Gmodel resolve esse problema. Cada indivíduo da população é um cromossomo formado por dois vetores: PET, que é o ordem global, em que as entregas são visitadas, e a locação, que diz qual veículo atende cada entrega. Ou seja, em um único cromossomo representa, ao mesmo tempo, o sequenciamento e a divisão da frota. A qualidade de cada solução é medida por função de fitness, e aqui vale a regra: quanto menor, melhor. A base do fitness é a distância total, a soma por veículo do trajeto do depósito, entregas, depósito. Sobre essa distância, aplicamos penalidades que empurram o algoritmo para soluções realistas. São quatro penalidades. A de prioridade pune solução em que entregas críticas aparecem tarde na rota. Críticos têm que sair cedo. A de carga pune quando um veículo ultrapassa a capacidade de kits. A de autonomia pune rotas maiores que a distância máxima do veículo. E a de veículo vazio evita deixar uma van sem nenhuma entrega, o que desperdiça a frota. Por fim, uma distinção que costuma gerar dúvida: durante a evolução, as restrições entram com a pedalidade no fitness para guiar a busca, mas na saída operacional, a capacidade é rigorosamente respeitada. A função de priorização garante que nenhum veículo exceda a capacidade e os kits de menor prioridade que não coubem ficam guardados, ficam registrados como remanescentes no hospital. É isso que torna o resultado aplicável no mundo real.
Antes da demonstração, um panorama rápido do que o sistema entrega. A configuração interativa com importação do CSV, que eu mencionei anteriormente, o resumo dos pedidos com a viabilidade da frota, priorização por capacidade, que define os remanescentes, a simulação do Pygame com o gráfico de fitness e o mapa, o painel de 7 abas com chat histórico, e a IA gerando análise de relatórios. E o guia do motorista montado localmente com fallback offline. É exatamente este conjunto que vocês vão ver funcionando agora. Ok. Indo para a demonstração, a aplicação, quando rodamos ela aqui, ela abre essa tela de configuração das rotas. Então aqui eu posso fazer a importação de um CSV, como mencionado. Bom, temos um modo de entrega fixo e aleatório, se você não quiser importar um CSV, que é o que vamos seguir por agora. Eu vou colocar que eu quero um fixo, de quantidade de entrega 5, que eu posso selecionar. Veja que se eu deixar em 15, 15 entregas é maior que 7, e o cálculo ótimo não será realizado devido à limitação computacional. Ok? Então vamos colocar em 5. Eu quero colocar uma quantidade de carro 2, que é o mínimo que a gente deixou configurável aqui. Se eu colocar uma quantidade 7 para mais, a solução ótima também não será calculada. Então vamos colocar a capacidade aqui de cada veículo seja 40, ou seja, 40 kits por veículo, e a autonomia de cada veículo seria 1.200. Aqui é só vias de teste, então eu quero gerar sempre um cenário igual, aqui, uma seed fixa de 42, e vou iniciar a simulação. Antes de fazer a simulação, ele traz aqui o que ele precisa de fazer da entrega, né, antes dele fazer os cálculos. Então, a gente tem uma frota de 2 veículos com capacidade de 40 por veículo e uma autonomia de 1.200. Na entrega de hoje, nós temos a UTI Norte e a Home Care Zona Sul com críticos, uma tendo 12 kits e outra tendo 8. A Farmácia Central e Ambulatório Leste são regulares, com 18 e 15, e o Laboratório de Análises Clínicas é insumo, ou seja, categoria menos crítica que temos aqui, que vão entregar 28 kits. Tá? Então a carga total são 81, capacidade de veículo são 40, então a capacidade total da frota é 80, a carga total de 81 excede a frota, que falta um kit de capacidade. O sistema priorizará entregas de maior prioridade e o restante permanecerá no hospital. Ele dá uma sugestão de 3 veículos ou a capacidade de 41 por veículo. Ok, aqui ele também dá um alerta que a frota é insuficiente para a carga total e hoje roda normalmente, entrega de menor prioridade permanecerão no hospital. Então eu vou confirmar para rodar dessa mesma forma. Ele vai fazer todo o cálculo de rota. E agora sim, traz a rota calculada para nós. Tá. Essa primeira tela é o nosso mapa de rota. Aqui a gente tem uma legenda aqui embaixo, ou seja, o H é o hospital, é da onde sai cada veículo. Aqui a gente tem um número de ordem global de 4 de 5 entregas. Bom, em rota é o V1 que é azul e o V2 que é o vermelho. O V1 seria veículo 1, ele é a linha azul, e o veículo 2 que é a linha vermelha. Nessa legenda não temos nada, se tivéssemos carros sobressalentes, ele ficaria aparecendo perto aqui do hospital central. Essa questão dos círculos mais escuros, os vermelhos escuros são críticos e os laranjas de cidade um pouco menor, aqui no caso em sul. E o cinza tracejado é aguardando no hospital, ou seja, o que não vai fazer entrega. Aqui a gente pode observar que um ponto não vai fazer entrega. Não quer dizer que não, é um kit que não vai fazer entrega. Não, aqui é um ponto inteiro. Se a gente teria 10 kits para entregar nesse ponto, mas a nossa capacidade seria de 9, ou seja, faltando um kit, a gente não vai fazer uma entrega pela metade, só faltando um kit. Então a gente decide não fazer nenhuma entrega para aquele local, se caso a criticiosidade for baixa. Aqui a gente pode ver a parte de veículo, então aqui ele fala que cada veículo, o que é a primeira parada, a última parada e a sequência do que ele vai fazer. No caso, cada veículo aqui vão fazer 2 entregas, então só vão aparecer 2 lugares. Aqui temos uma análise, a mescla de algoritmo genético com fitness, distância inicial, fitness final, distância final de operação, melhoria de fitness, de distância, geração de convergência, todos isso aqui gerado. Temos o comparativo de métodos, distância de km, então temos o AG, a rota aleatória, o vizinho mais próximo, o grid por prioridade, o ótimo VRP. E, por fim, temos a análise relativa, que é a economia versus rota aleatória, a economia por vizinho mais próximo, economia por grid por prioridade e a diferença do AG para o ótimo. E aqui temos também um comentário da IA, que ela traz um comentário fazendo toda a análise printada aqui nessa parte da tela.
Então, a convergência do algoritmo genético foi alcançada com geração de 108, com uma melhoria de 1,4% do fitness e 7,7% da distância. A média de prioridade dos top 10 kits é de 7,5, com prioridade de 10, 9, 5 e 6. A capacidade dos veículos é de 40 e a autonomia de 1.200. A frota não conseguiu entender a demanda, deixando 28 kits remanescentes no hospital, todos pertencentes ao laboratório de análise clínicas, com prioridade 2. Ou seja, que nem eu falei, a gente deixou um local inteiro sem entrega, pois ele havia 28 kits para ser entregue e a gente não tinha essa disponibilidade. Como a prioridade dele era 2, foi ele que foi decidido deixar para trás. Aqui a gente tem um relatório diário, onde ele fala se a operação é viável, fala qual veículo vai fazer qual entrega, qual a capacidade e a distância percorrida, também fala as prioridades e também os kits remanescentes ali que vão ficar no laboratório. E recomenda-se aí manter uma frota atual ou priorizar entregas de kits remanescentes. Também temos um relatório semanal, que ele mostra, ele faz uma projeção de quantos quilômetros ele vai rodar em média, uma média diária, a projeção de carga também diária. E aqui também ele dá algumas dicas de melhoramento na frota. Então, aqui no caso, como a gente faltou kits de entrega, ele fala para pensar em uma melhoria de veículos ali, tem um veículo a mais para conseguir ser uma operação mais viável. Bom, aqui temos um guia do motorista que é gerado em background, tá? Não é utilizado LLM para isso. Aqui ele só fala como se fosse um GPS, fala para o motorista quanto de carga ele tem, qual que é a distância ele vai percorrer no dia, e quais são os lugares aí em ordem onde ele precisa parar e o que ele precisa entregar em cada lugar, ok? E por fim, temos um chat com a LLM que a gente pode conversar sobre qualquer coisa que aconteceu nesta situação. Então vamos primeiro perguntar: os kits críticos serão entregues por qual veículo? Aqui ele traz que os kits críticos serão entregues pelo veículo 2 e tem a seguinte parada: o TI Norte, com a maior prioridade, são 12 kits, e o Home Care Zona Sul é um crítico de prioridade 9, com 8 kits. Ah, quantos kits foram entregues e qual a prioridade deles? Então, hoje não foram entregues 28 kits, dos quais tem prioridade 2 para o insumo, que seriam de insumos, para o laboratório de análises clínicas. Então, aqui eu posso perguntar qualquer coisa sobre essa análise que ele vai conseguir trazer e responder de forma exata. E se caso eu pergunte qualquer coisa fora de contexto, ele vai bloquear e não vai trazer nenhuma resposta para isso. Exemplo, ele fala que não há informações sobre a temperatura de hoje nos dados fornecidos. Então, ele não responde nada sobre isso. Ok, voltando então para a nossa apresentação. Além da demo, né, o projeto tem evidências reproduzíveis. No comparativo, o algoritmo genérico supera as três heurísticas: rota aleatória, vizinho mais próximo e o grid por prioridade. Em cenários pequenos, comparamos até com um ótimo por força bruta para validar qualidade. Também rodamos 3 experimentos validando população, mutação e geração com gráficos de convergências que mostram o trade-off entre exploração e refino. O lado de qualidade de software são 85 testes automatizados, cobrindo configuração, o núcleo de AG e do VRP, o chat com Grok, o dashboard e até regressão de bugs que aparecem em demos reais. E tudo é reprodutível com a CID42 no modo fixo. Esses 3 comandos geram exatamente a mesma evidência. E por fim, para fechar, sendo bem transparente sobre todos os limites, o benchmark é ótimo, só é viável em cenários pequenos, e a partir de 7 entregas ou 7 veículos, o custo combinatório inviabiliza a força bruta. O relatório semanal é uma projeção de um dia multiplicado por 5 dias úteis e deixando isso explícito. A restrição de autonomia ainda pode ser sinalizar rotas muito longas, e como mencionei, a IA tem fallback local, então o sistema nunca trava, e se o Grok ficar indisponível, ou seja, a LLM ficar disponível, a gente entrega um sistema completo de otimização com algoritmo genético, restrições hospitalares, visualização, IA para análise de chat e um suite de testes. No mais, é isso. Muito obrigado e fico à disposição para qualquer dúvida.